No programa Cubatão e sua gente dessa semana, você vai conhecer a linda história da Vivian Gregório, uma mulher que superou diversos desafios na vida. Conhecida por sua garra e dedicação, tem uma vida dedicada ao amor ao próximo. Começa a partir de agora o Cubatão e sua gente. Bom, já estou do lado da nossa convidada de hoje do programa Cubatão e sua gente. Vivian Gregório vai compartilhar a sua linda história de vida. Vivian, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, né? Te dar o parabéns pelo programa, que já é um grande sucesso. E estou aqui para contar um pouquinho da Vivian, né? É um pouquinho da Vivian, que com certeza é muita coisa. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com a história e também de alguns detalhes da Vivian. Que esse é o papel da gente no programa, é compartilhar alguns momentos, algumas histórias que as pessoas não conhecem, né, Vivian? Às vezes a gente vê você ali sempre alto astral e tudo, mas não sabe o quanto você viveu, o quanto você lutou para chegar onde chegou. E vem muito mais, é claro, muitos objetivos, mas nós vamos chegar construindo toda essa história. Mas antes, a gente quer saber, Vivian, um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua infância, família grande, família pequena, onde você estudou. Compartilha pra gente aí. Bom, eu nasci na Vila Paris, né? Na extinta Vila Paris. Tô batendo um recorde de tanta gente que começa o programa e fala que foi lá da Vila Paris. Olha só, sou cria da Vila Paris. Celeiro de gente boa. Sim, sim. A minha mãe teve, né? Eu sou a oitava, caçula. E da Vila Paris, vi aquela situação, né? Que ali morava as pessoas. Meu pai veio de Minas pra cá também, fora, né? Uhum. Papai veio de Minas pra cá, depois veio a mamãe com 4 e chegou aqui, ela teve mais 4. Uhum. Eu fui a última, nasci aqui na Santa Casa, né? Que derrubaram, que ali tem a nossa história, né? Nossa raiz. E dali, depois da Vila Paris, mamãe mudou pro Parque das Bandeiras, o que não durou muito, porque deve ter acreditado, né, Mar? Quem toma água de Cubatão, volta para Cubatão. Aí, nossa segunda morada foi o Morro do Índio. A minha raiz, a minha história de vida, que me lembro assim, foi o Morro do Índio. Daquela parte da escola Elza até o fundo ali, aquilo era tudo da minha mãe, né? Olha mamãe só. E do papai. Então, eu lembro que a vila com certeza não era aquilo tudo que é hoje. Não era. Né? Inclusive, Michael, uma das coisas que me traz muita saudade era que nós não tínhamos água encanada. Então, mamãe comprava metros e metros de mangueira para puxar água lá da beira da linha. Imagina, até a Escola Elza, onde é a Escola Elza, era de lá. E eu lembro... água da serra que a gente quando chegou na vila. E uma escuridão, um breu danado, né? E assim, eu lembro que, por eu ser a caçula mais nova, mamãe saía para trabalhar e eu ficava sentada na soleira da porta. E quem passava com aquele triciclo e a bicicletinha? O seu Miúdo, finado Miúdo, vendendo pão. Olha só, eu lembro. Aí ele falava, menina, vai chamar sua mãe para comprar o pão. Aí eu falava, mamãe já foi trabalhar, isso era cedo. Né? Histórias assim, que eu... Caramba, que Morro legal. do Índio, eu não sabia que o Miúdo vendia pão. Sim, sim. Olha aí, Paulinho, que tá assistindo, o filho dele, com certeza vai ficar feliz. O Miúdo, ele começou vendendo pão, mas ele tinha um barzinho lá na frente, onde, né, era a casa dele. Mas antes de chegar, antes do viaduto, era bem antes ali, tudo era no seu Miúdo, né? Eu tenho umas grandes lembranças ali das pessoas que moravam, né, Michael? E às vezes a vida da gente leva pra gente por determinados caminhos que a gente não entende, né? E eu ali, menina, eu sentava na soleira e ficava olhando a pista. E eu falava, um dia eu vou ter um carro daquele. Aí eu olhava pro céu, via o avião, falava, um dia eu vou viajar de avião. Até que depois, né, Michael, veio a situação de violência, né, que eu passei quando criança, né? E durante uma das situações de violência que eu sofri, quando eu consegui me escapar, eu falei assim, poxa, eu tenho tanto irmão e ninguém me defendeu. Mas quando eu crescer, eu vou defender todas as crianças. Gente, eu tinha 5 anos de idade. Pensando assim já. Eu tinha 5 anos de idade na época, né? Aí depois dali, minha primeira escola foi o 31 de março, né? Que nós saímos a pé ali do Morro do Índio até o 31 de março. Você tem noção, você que está assistindo hoje, que hoje tem ônibus que busca na porta e leva na escola. Sim. Olha isso aí. Eu também já fui velhinho, viu? Nossos cinegrafistas aqui, tá aqui, Bia e Tito. Eu estudava no Zenon, então eu morava na Cota 95. Eu ia lá da terceira passarela até o Zenon. Olha você, de onde você saía. Era, do Morro do Índio lá, ia pra pequenininha. Aquele trecho todinho.
Sim, caminhando. sim, eu lembro das biquinhas aí da Vila Esperança, que maravilha. Não tinha água na vila, não tinha nada? Não tinha. Então, e ali eu construía, ali foi a minha história, né? Meus irmãos, né? A família do vizinho, meu pai, conheceu meu pai por vizinho, a dona Zefa, né? E meus irmãos, assim, de 8, né? 4 já faleceram, né? E eu, por ser a caçula, eu fui pro lado oposto. E eu não tenho vergonha de dizer da minha raiz, dizer que eu vim de um lar mesmo totalmente perturbado, álcool, drogas, né? Prostituição, violência. Não tenho vergonha de dizer da minha raiz, porque isso aí me moldou o que eu sou hoje. Entendeu? Engraçado até usar essa palavra, mas não, sim, engraçado porque eu fui pro lado oposto da família. Eu fui pro lado oposto, né? Raramente a gente vai junto com os nossos, né? Eu fui pro lado oposto. Essa é a prova, né? Que a gente, pra quem tá assistindo, que quando você quer é possível, né? Sim, tudo é possível, tudo é possível. Ó, eu já viajei de avião, como eu falei pra vocês no início, que eu sentava na cadeira e ficava olhando pro céu e avião. Andei de avião, já tive carro também. Então os sonhos vão acontecendo. E dali, depois do Morro do Índio, né, que rolou uma pedra na casa da gente, que na época era o prefeito, o seu Passarelli, tava tirando a terra do morro para aterrar a Vila Natal. E nisso rolou uma pedra, Maica. Essa história é muito engraçada. Um dia eu conto pra vocês. Porque eu tava sozinha em casa e eu achei que a pedra tinha rolado por causa de mim. Olha que pretensão! Olha que menina pretensiosa. Por causa de você a pedra. Foi. Criança, né? E aquele monte de gente, quando eu vi, eu falei, eita, minha mãe vai me bater. Derrubei a pedra. A culpa foi minha por causa da pedra. Mas é bom depois que o seu Passarelli doou o terreno, né, pra gente morar na Vila Natal, onde eu moro até hoje. Até hoje. E quando nós mudamos, Maico, e na madrugada, outro fato que não dá para esquecer, o incêndio da Vila São José. Olha só. Você viu? Então, quer dizer, eu lembro da minha fase de criança por causa disso, né? Que teve fatos marcantes, né? Da minha infância. E a gente foi morar na Vila Natal, onde era tudo mangue, né? Que depois desse incêndio foi o que foi construindo a parte de trás da Rua 5, a 6, a 7, que foi a moradia, né? Então, quantas vezes nós ali da Vila Natal cruzava ali aquele mato ali, pra ir lá, pulava um muro lá do horto, pra tomar banho no laguinho lá no horto. Eita, infância boa! Coisa boa, aproveitou, né? Muito, muito, viu, Mike? Era uma infância muito boa. E quando você falou, quando você foi lá pra Vila Natal, quantas famílias foram pra lá? Não, na época, quando caiu a pedra, só tava minha mãe, né? Só minha mãe que tava ali na... A sua casa foi só a nossa. E falaram que, não ia, que tinha que sair. E realmente, nós saímos, né? Depois construíram a escola, né? Mamãe até muito grata ao seu Passarelli, muito grata. Caramba, seu Passarelli. E depois, a gente foi... Aí depois, quando eu estudando no 31 de março, né? O seu Passarelli construiu o Dom Pedro. E eu fui aluna do Dom Pedro, na primeira salinha ali. Primeira turma lá, você fez parte. Fiz parte do Dom Pedro, a minha raiz ali é o Dom Pedro. A nossa diretora era a dona Maria Tereza. Nossa, eu nunca tinha visto uma mulher bonita, rapaz. Aquela mulher, um olhão azul. Eu falei, será que essa mulher é de verdade? Nossa, eu ficava olhando para aquela professora. Essa professora é de verdade? E você estudava vizinha da escola? Vizinha da escola, Olha a diferença de quem estudava lá na vila, ia a pé. Ia a pé. Caramba. Estudei no Dom Pedro. Foi uma fase muito boa também. Né? E a Vivian era uma menina estudiosa ou dava trabalho ou era meio termo? Não, era briguenta. Era muito. É a Vivian mesmo. Era então. a Vivian mesmo. Era muito briguenta, né? Porque quem apanha muito sabe bater, né? Sabe. Então, gente. Aprendeu na vida. Aprendi. Quem apanha muito sabe bater. Né? Então era muito briguenta, né? Depois aí veio a professora Marli, né? A professora Marli que foi me moldando, viu, gente? Que eu era criança, eu era levada. Aproveitou ali aquela tua, vamos preparar essa menina. E eu lembro que a escola Dom Pedro só tinha um bloco. Atrás, gente, era lama. Vocês não sabem o que nós fazíamos. Nós íamos brincar na lama, na hora do recreio. Olha aí, entrava na sala de aula, os professores ficavam doidos. Essas crianças estão sujas de lama. Tudo sujo. Essa era a nossa infância na escola Dom Pedro, era muito boa. Muito boa, eu não tenho o que me queixar. Apesar dos percalços da vida, das tristezas, né? Do meio familiar que eu cresci, eu tinha infância, eu era criança, né? Então eu lembro quando o seu Passarelli também começou a manilhar nosso bairro,
né? E nós, criança, muito bonzinhos, né? Nós murchávamos os pneus dos carros. Eita, que meus vizinhos olhando. Agora o povo sabe que era quem era responsável por tudo, né? Mas eu não fazia sozinha, não. Tinha uma patota boa. Não vou falar o nome das meninas. Você foi arteira, né, Vivian? Fui. Arteira. A sua mãe puxava a tua orelha? Não, meu pai. Meu pai educava. Meu pai era mais severo. E vocês não sabem o castigo que meu pai me dava, Maico. Na época, era assim, meu pai falava, vai pro quarto de castigo. E lá tinha uma televisão, gente. Dessa castanha, não sei onde, era falar a minha idade. TV de tubo, né? Sim. Que eu já ouvi falar, pessoal novo. Eu não tenho muita idade, mas era o que tinha, né? Aí na época, mãe, vai ficar na frente da televisão de caixa, deixava a televisão. E ele me colocava naquele intervalo que antigamente era 10 minutos antes do Jornal Nacional, era o momento da Constituição. O momento do Constituinte, lembra? Cara, e eu lembro. Tinha esse negócio. Tinha. Então ele era ligeiro, ele falou, você vai ficar lá. Não, ele lá. me colocou como castigo. E eu curiosa, gente, eu tenho que parar com isso. Até hoje ainda tem um pouquinho de curiosidade, né? E eu curiosa, ficava olhando aqueles homens lá. E eu lembro quando o seu Ulisses Guimarães levantou assim e falou, está promulgada a Constituição. E eu criança, mas o que esse homem tá falando? O que é isso? E Michael, nunca podia imaginar, né, que a minha vida ia levar para esse lado de ser tão gostar de política, porque eu gosto de política mesmo, gosto de política, gosto de acompanhar. Não estou indo muito lá, mas fico vendo pelo YouTube, a TV Câmara, só assisto. É uma pessoa ativa aí nessa questão, né, de cidadão mesmo, de verdade, né, de participar, de acompanhar os trabalhos, né. Isso então fez parte também, isso fez você? Fez. Você foi crescendo com essa energia, com essa forma de entender a vida? Estudei no Dom Pedro, depois do Dom Pedro eu fiz um tempo no Ari, né? Porque aí eu fui pro Ari de Oliveira Garcia, na Vila Nova. E quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui pro Andradas, estudar em Santos, né? Fui escondido, de papai e mamãe também. Papai e mamãe não sabia, quando eu tava já com 17, com 18 anos. Aí eu fui escondido estudar em Santos. A casa caiu. Por quê? Porque eu fui estudar em Santos? Porque eu queria mais. Eu tinha 17 anos, mas eu queria mais. Mas já tinha esse pensamento já, né? Já, queria mais. Sempre se desafiando, quero mais. Sempre. Tanto é que quando eu fui pro Andradas fazer a minha matrícula, cá pra nós, não tinha nem dinheiro da passagem, a gente pulava catraca, eu passava por baixo. Isso era natural. Todos os dias você indo pra escola. Então, aí veio a época aí que a prefeitura deu ônibus. Aí pra mim já ficou bom, né? Já podia dormir até um pouquinho mais. Aí a prefeitura deu ônibus e eu fiz o ensino médio no Andradas. Caramba, que legal. Devo à minha prefeitura de Cubatão isso, né? Quanto era legal esse incentivo, né? Fiz processamento de dados, né? Tinha a sala só da turma de Cubatão, que era um C10. Cíntia Nelly era da minha sala. Cíntia vai estar comigo em breve aqui. É difícil falar com aquela mulher. A Cíntia, olha, aprendi demais com aquela moça, viu? Estudamos Guerreira, juntos. Tem um abraço pra ela também. E lá no Andradas, a Cíntia vai até relembrar isso. Nós tivemos a nossa minha primeira participação no grupo estudantil, que foi lá pra... Que era o Grêmio. Sim, e eu falei, gente, o que é isso? Que loucura. Olha a política, a veia na política aí já, né? Maica, isso é um bichinho quando não tem jeito, sai né? Mais, né? Não sai. E o pessoal sempre escolhe alguém, né? Vamos escolher você. Sim. Isso, né? Aí você não quer, mas aí naquele tempo nós íamos mesmo pra bagunçar, né? Aí depois, às 18, né? Aí o meu namoradinho, que já namorava com ele desde quando eu tinha 14 anos, né? Sim. Na verdade, era precoce também, né? Você namorar com 14 anos. Mas aquele namoro inocente, gente. Ele lá e eu cá. Mudou muito. Sim, Aí começamos a namorar, aí tenho 2 filhinhos, né? Hoje meu filho tá com 24 anos, não mora na cidade, né? E minha filha de 17 anos. Eu me lembro dela pequenininha com você. Olha, nós fomos, acho que, para um evento também já com ela, vários eventos. Lembra juntos, aquele da Fórmula 1? Fórmula 1, nós fomos na Fórmula 1. Eu tenho uma foto, depois eu vou mandar a foto, viu? Tem noção que esses pobres aqui, nós fomos assistir Fórmula 1, que era coisa de rico. Não, você contar o banquete. Nós ganhamos no sorteio, na verdade. É bom dizer que a gente não foi escolhido, foi um sorteio. Mas nós ganhamos. Tem uma foto ainda que tá eu, você, a minha filha e o Ed no pódio. Isso. Para vocês que estão assistindo, foi tudo pago, né? Pela Petrobras, pagou lá um camarote pra gente, tá? Vocês estão vendo como a gente zoado, né? E Tito, a gente é pobre, mas a gente é mentira besta. Mas óbvio, vocês podem ter certeza.
nós participávamos da vida política da cidade, mas nós tínhamos essas recompensas, né, mãe? Era muito bom. A gente mereceu também, às vezes, um pouquinho aproveitar. Naquela vida de rico, um monte de gente de rico lá e a gente lá se metendo. Pagando de gatinho. Toda hora pegando lanche, eu pegava um monte de lanche lá aproveitando, né? Lembra, rapaz? Tinha Doritos, tinha chopp, né? Sorvete, gente, hambúrguer. Gente, foi uma vida de rico. E ela tá enorme. Tá com 17 anos. Tá terminando aí o ensino médio. Né? É minha boneca. É minha boneca. Não vai crescer nunca. Minha produção falou que eu tenho 1 minuto, gente, aqui, é isso? Eu ainda posso continuar aqui mais um pouquinho, mas Vivian, daqui a pouco nós vamos já pro intervalo, mas então você falava aí sobre a escola, sobre essa questão já de liderança ali mesmo dentro da escola, né? Então foi isso que aconteceu, mas agora no segundo bloco, né, nós vamos terminando esse primeiro bloco com Cubatão e a gente com a Vivian e já voltamos agora para ela passar a outra parte. Essa menina cresceu, contou a infância, a juventude e depois se tornou uma grande liderança na cidade. A gente já volta com Cubatão e sua gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e sua gente. Minha amiga Vivian Gregório é a convidada de hoje do programa. Vivian, a gente estava falando aí sobre a sua infância, né, toda a sua história de vida, e eu acho que agora a gente já chegou a falar sobre a sua juventude, como você se formou e tudo mais. E, Vivian, como é que você foi se tornando essa mulher tão guerreira? Ali você falou sobre infância, falou sobre juventude, mas você foi pegando mais força, foi calejando a vida, se tornou o que você é hoje. Então, aí depois, eu comecei a me interessar mesmo pela parte comunitária, foi quando o Carlos Araújo, nosso finado, né, me convidou para fazer parte da Sociedade de Melhoramento da Vila Natal. Eu tinha na época 18 para 19 anos, e ali fui aprendendo um pouquinho. O Carlos, né, foi um grande mestre, o Carlos que mora hoje no Caminho 2. Então, aí depois casei, tive meus filhos, aí deixei de lado um pouquinho, mas aí quando esse negócio de líder comunitário cai no sangue... Essa sementinha não tem mais germinou, jeito. já é. Aí eu fui para a Pastoral da Criança, que foi a Pastoral da Criança que me deu o meu diploma de líder comunitário. Foi a Pastoral da Criança. Comecei lá como uma simples líder, né? Aí depois viram que eu levava jeito para coisa, me colocaram para dar aula para jovens e alfabetização de jovens e adultos. Depois eu fui para educação essencial. Quando eu fui ver, já estava sendo coordenadora da Pastoral da Criança da Vila Natal. De uma simples convidada? Sim, sim. E dali começou essa coisa, essa paixão para trabalhar pelo povo, de querer o melhor, dar o melhor, né? E dali eu não conhecia, né? Todo mundo me conhece, a Vivian Gregório do Conselho, né? Do Conselho Tutelar. Do Conselho Tutelar. Aí agora eu posso pedir música com vocês também, né? 3 conselhos, hein? Tô emplacando, hein? Ó. Conselho Tutelar, Comad da Merenda, e agora eu tô no Comad, que é Conselho Municipal Álcool e Drogas. Então já posso pedir música, né? Já pode. A música vamos escolher aí, gente, já, hein? Aquela lá. Sabe qual que eu gosto? Desenrola. Vai jogar no programa já, produção. Enfim, gente. E dali, né, comecei a ter interesse pelos conselhos, a estudar, procurar saber como é que funcionava, né? E ali fiz parte de outras associações de melhoramento de bairro, da Imigrantes, né? Que é aquele, voltando ali, sentido frango assado, né? Ajudei lá a construir aquela associação de melhoramento de bairro. Foi um prazer trabalhar ali, ainda continuo, estamos lá junto com o Valtinho, né? Estamos com os projetos aí já para o ano que vem também. Né? Depois, agora eu faço parte também da diretoria do Arsenal Futebol Clube, o Arsenal da Vila São José. Eu vejo umas fotos suas lá. Olha, aquele ali é um time que mora no meu coração e nem paga aluguel. Né? E também tem o pessoal da Vila Noel, que eu dou uma força também lá pro presidente William, que é um prazer. Tem coisas, mãe, que não é o dinheiro, é a satisfação de você ver o sorriso numa criança, você conseguir um benefício para aquele bairro. Isso não tem dinheiro que pague. E eu pensei que eu ia ficar só no meu nicho, né? Que eu sou ali, naquele bairro. Não, cresci. Né? A cidade me adotou. Eu acho que isso é até uma forma de agradecer o que a minha cidade me deu. Né? Eu lembro, não é querendo ser saudosista, mas na época de escola do Dom Pedro, era claro a felicidade quando nós víamos o seu Passarelli, o seu Nisser ir até a nossa escola. Eles sempre iam com um Danone, coletinho de soja. E isso, a gente criava esse carinho pelas autoridades da nossa cidade.
E hoje eu penso que o meu trabalho é só uma retribuição para minha cidade, né? Como eu disse, sou nascida e criada em Cubatão, né? Amo ser conselheira, amo, tá no meu sangue, não tem jeito. E eu gosto do conselho, porque no conselho... Mulher para gostar de conselho, né? Gosto. Viu, equipe? Gosto. Né? Agora, que eu disse, nós estamos agora no Comad, né? Álcool e drogas. É um novo desafio para mim, né? Gosto de ser desafiada, gosto, porque quando você recebe um desafio, você cresce, você evolui, não é verdade? Ouvi, e você foi se formando também, né? Sim, sim. Tecnicamente, aí, profissionalmente na sua vida, porque assim, você fala dessa questão de liderança, de todos esses passos que você deu, mas junto com o estudo, você foi se aprimorando para mostrar assim, a liderança comunitária anda junto com o profissional, com o educacional, para mim dá sempre ser uma pessoa melhor e preparada para vocês, né? E para poder também dar exemplo. Isso. Dar exemplo. A minha formação hoje é matemática com especialização em Libras. A minha formação é matemática. Eu fiz até o 3º ano de Direito, mas tive que parar porque eu fui cuidar da minha mãe. Não me arrependo, foi a melhor fase da minha vida, né? Cuidar da mamãe, que tem 1 ano, né, que ela faleceu. Sim, conheci né? também. E conheceu minha mãe. Então, assim, tenho assim, vários cursos, mas um que, assim, que eu amo, que eu já botei em prática, foi de mediadora de conflitos e educadora social. Esses são os assim que eu trago com o maior carinho e eu uso sim. Eu sou uma mediadora de, por incrível que pareça, eu sou uma mediadora de conflitos. Né? Uma mulher que sempre gostou de briga, hoje eu sou a juíza. Hoje você é a pessoa que tá lá. Não sou mais a lutadora. Não é que tá do outro lado na confusão, você tá tentando resolver. Eu sou a juíza. Né? Entendeu? Viu como a vida ensina, a evolução? Né? Ensina. E todos os dias, Michael, eu bato com aquela lembrança do meu passado, né? Que eu sofri, sim, violência, né? Quando criança, violência sexual, sofri quando tinha 5 anos de idade, e depois foi a violência física, né? Até os 13 anos, né? Foram 3 tentativas de homicídio. Aí eu costumo dizer assim, né? Que mulher ruim de morrer. Deus sabe o que quer, né? Vou levar essa menina ainda não, espera. Não, fica mais um pouquinho por aqui. Vou deixar todo mundo um pouquinho só mais de raiva, mas um pouquinho só. E estamos com mais projetos aí, Michael. Tô com mais projetos, né? Tô fechando aí umas parcerias com igrejas evangélicas, né? Que futuramente já vou passar para vocês aí. Tá tudo no forno. Eu acho que a cidade precisa de pessoas que tenham noção do que é o trabalho com a comunidade. É disso que precisa. E eu quero deixar bem claro também que a gente tem um pouquinho de experiência também junto, a gente somos líderes comunitários juntos, já participando de tanta coisa. O líder, ele não ganha nada. Para você que está assistindo, o pessoal acha que líder comunitário ganha, não ganha nada. A gente não tem, é de domingo a domingo trabalhando, o povo sabe o nosso telefone, o povo sabe onde a gente mora. Sim. Mas o nosso pagamento é quando você consegue realizar um sonho, quando você consegue fazer as coisas acontecerem. Mas não é todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer pagar o preço para ser. Não quer. Inclusive, Michael, eu estar no Comad hoje é uma providência divina. Porque, olha, como eu disse para vocês, eu cresci no meio de irmãos dependentes químicos, o alcoolismo, né? E hoje eu estar no Comad foi para tentar ajudar uma família. Eu fiquei das 3 da manhã até as 7h30 da manhã na esquina da minha casa com um adolescente para tentar ajudá-lo, porque a mãe já não sabia mais o que fazer. E eu falei, cadê? Aonde que eu tenho que ir? Como eu vou te procurar? E hoje eu estar no Comad é uma forma de eu estar ajudando a comunidade. Gente, vamos lá. É claro que tem coisas que todo mundo precisa comer, né? Trabalhar, ter a sua renda, mas você não é aquele ditado, enquanto a casa do vizinho, né? Você tem que falar, não é na minha, mas não, do seu vizinho para pular para a sua, às vezes é uma questão de tempo, né? E agora a minha nova paixão é o Comad. Tô aí com uma gana, com uma vontade mesmo, agradecer a oportunidade, né, do Natan, que o Natan já me colocou pela Abrapred, né? Isso é um orgulho para mim, tá no meio do Severino, Rutineia, né? O Pedro de Sá, que foi a Rutineia que fez uma matéria, né, brigando lá pela constituição desse conselho, né? E vamos para cima, então aí para trabalhar mesmo. E com certeza é lógico que a gente não pode, né, contar histórias de pessoas, né? Mas assim, com certeza você tem muita coisa para contar de pessoas que às vezes a família desistiu. Sim, né? E aí quando vem vocês essa vontade de cuidar, de um sentimento que às vezes você não tem dentro da família. E às vezes não é porque a família também é ruim, mas a família meio que assim, eu não consigo, não tenho força e aí vem de vocês esse momento, né? Aí você entra essa Vivian, que é a pessoa que vai intermediar, é a pessoa que
já passou Sim. por isso porque já aconteceu Sim. dentro da sua casa, é a pessoa que sabe a fórmula de... Então, assim, você vê que é o que você falou, quando Deus prepara, né? Porque eu imagino o quanto de história vem pra você ali, de pessoas, e o quanto de fala assim, meu, ali é uma nova pessoa, e a gente fez parte dessa vida, né? Sim, sim, eu tenho... Transformei. E Michael, uma das coisas, assim, que me chocou, assim, que me tocou a alma foi ver mulheres. As mulheres, elas estão perdendo os filhos, né, por causa do uso abusivo de álcool e drogas. Eu ver uma mãe, às vezes chamam o conselho tutelar, porque a criança leva para o abrigo. Claro, existe lá as medidas, né, que está lá Sim. no ECA, mas não é a mesma coisa, né? E ver aquelas mães ali me compadeceu. Teve uma que a gente já tô conseguindo aí já dar um jeitinho nela, estou muito feliz por causa disso. Ó, minha linda, já sabe que é para você. Muito orgulhosa de você, viu? E isso é que motiva. Isso é que dá vontade de fazer mais, de buscar mais, de trabalhar mais. Nossa, Michael, tem histórias incríveis. História de superação, né? Eu pretendo depois escrever um livro, sim. Você né? tem que já fazer tá, isso. Já tá nos meus planos, né? Escrever um livro, contar algumas histórias que eu passei, tanto no Conselho Tutelar, como eu passei também, assim, durante a vida, né? Cuidando da comunidade. Tenho muita história, muita história. Vivian, o que te falta ainda? Você já viveu muita coisa já aconteceu, muita guerra e muita garra também. Sim. Mas o que falta para Vivian Gregório? Se eu te perguntar assim, o que falta? O que falta? O que você imagina assim pro seu futuro? Olha... Pergunta fácil que eu mando, hein? É mais de fácil que essa? Não. Eu tenho sim. Eu me vejo cuidando de um instituto aqui na cidade. Eu quero criar um instituto aqui em Cubatão para cuidarmos da criança desde lá da creche até o ensino médio, fazer cursos preparatórios. Que é estudo, Michael, é estudar. Nós não temos outro caminho. É o futuro, né? É o estudo. E a gente que vive comunidade, você é uma prova disso. Sim. Quando a gente começa da base, né, das crianças e jovens, você cria melhor, né? Um cidadão melhor. Sim, você não tem... Se você pegar a base, preparar, com esporte, com aulas de reforço, informática. E você pegas, não é. É o arroz com feijão. É o arroz com feijão. Nós não vamos inventar a roda. Não é inventar a roda, é a base. Pegou a base ali, preparou. Se já deu certo, tanto... Não é? Inclusive lá nós temos o celeiro ali, Vila Esperança, Vila Natal, meu bairro ali. Nossa, nós temos um monte de... Tanto é que o bairro da Vila Natal é fazedor de políticos, né? Quanto vereador do céu da Vila Natal. Político, uma hora passa por lá, né? Não é? Até o prefeito da Vila Natal. Tá lá, inclusive, né? Não é? Então, o meu bairro é abençoado. E lá tem muita coisa boa, tem muita pedra bruta. E essa base é isso mesmo, porque eu comento isso muito, por exemplo, com casos de crianças. Quando você ensina para criança, por exemplo, como recolher o lixo, separar o lixo na escola... Ele vai usar esse exemplo e vai cobrar os pais lá dentro. Sim. Criança ainda fala, mãe, olha, a professora falou que o lixo verde é para isso, o outro... Então, olha como é fácil, né, trabalhar na base. E isso que você falou do instituto é fundamental e é o que a gente está faltando mesmo, né? É as pessoas pararem com o ego e transformar todo, né, sua transformação de como pessoa, sua, mas distribuir para o ser humano. E uma vez... Vem o instituto em breve, então. Com certeza, estou trabalhando muito para isso. Inclusive, eu dei uma entrevista há uns anos atrás, onde eu dizia que aqui em Cubatão nós temos um ouro negro. Eu não estou falando do petróleo, estou falando dos mangues. Nós temos lá, nós temos um ecossistema. É rico. Nós temos um ecossistema onde nós poderíamos estar pegando essas crianças para estar trabalhando, conhecendo o que é isso, o que é isso. Dali do nosso celeiro sair biólogos, por que não? Sim. Por que não? Nós temos tudo aqui nas mãos, gente. Não precisa trazer de fora, não. E uma das coisas que eu sinto muita saudade, não falei na época de infância, era quando a gente fugia lá da Vila Natal, ia de bicicletinha ou ia a pé lá pro Perequê. Que saudade do Perequê. Meu Deus, é uma pena que nós não estamos gravando na minha casa. Lá na minha casa, isso é coisa do papai, tá? Tem uma pedra desse tamanho que meu pai trouxe do Perequê. Nossa, gente, eu tinha 9 anos, tá lá até hoje a pedra. Tá lá até hoje.
né? Fica lá no quintal. Um tempo que tinha um teleférico, tinha tudo, lá era uma maravilha. Lá era não, Perequê não, desculpa, eu Cotia, Cotia Pará. O Perequê era nosso Hopi Hari. Mas tu era vizinha do mas eu não ia Cotia. Não, mas a gente preferia ir pro Perequê, que era Deus, mais longe. Você vai mais longe ainda. Era mais longe, né? Lá quando eu acho que ela vai pro Cotia, ela vai pro Perequê. Não, o Perequê era nosso Hopi Hari, né? Meu Deus. Lembra daquele tambor, aquele canal que a gente escorregava? Ali era o nosso Hopi Hari. Né? Que saudade, né? O parque do lado, que era vizinho, mas ela preferia. Nós preferimos o Perequê, né? A Neide tá indo muito lá agora, de bicicleta, por exemplo. Neide Mantovani tá indo para o Perequê de bicicleta. Não tenho mais essa disposição, não, né? Cancela essa pra Neide, deixa pra quem, deixa né? Neide, minha querida, continua. Vai firme. Eu não vou não. Então, e assim, Mike, nós precisamos, de novo, deixo aqui o meu recado. Vamos olhar para as crianças, para os adolescentes, se nós quisermos, né, manter ainda a nossa cidade de pé. Tem que investir. Ainda dá tempo. Dá tempo, eu tenho fé. Acredita, né? Temos fé. Tá chegando ao final do programa, eu falei que ia passar rápido, eu tinha que fazer aqui uma temporada, tipo do Netflix, de 10 episódios com você para contar um pouco da sua história. Vivian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, é um prazer compartilhar a sua história. O que eu falei, a gente contou um pouquinho, mas daqui a pouco vem um livro, vem o Instituto. Mas, para finalizar, gostaria que você olhasse ali para a câmera de Paulo Tito, deixasse uma mensagem para a nossa população, que eu tenho certeza que você tem uma mensagem bacana. E muito obrigado, viu, por ter aceito. A gente vai estar junto sempre. Olha, eu que agradeço pela lembrança, pela oportunidade. Quero dizer, assim, que não vamos desistir da nossa cidade. Vamos trabalhar, vamos procurar. Gente, eu sou aqui a número 1. Já tomei tanto rapa e tô aqui de pé. Vamos acreditar. Vamos dizer que não vamos depender, vamos dizer que nós somos responsáveis pela melhoria da nossa cidade. Se cada um limpar a sua calçada, nós temos uma cidade limpa. Muito obrigada pela oportunidade, obrigado, Maico, obrigada a sua equipe. Gente boa, agradecer o Wellington, né? O dono aqui da loja de cortinas e persianas. Muito obrigada, gente. Só agradecer, gratidão, viu?